Voltamos! Foi rapidinho, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Se você ainda não nos visitou em nossas redes sociais, não deixe de ir no nosso canal do YouTube, da Reconnect Brasil. Você coloca lá na busca do YouTube Reconnect Brasil, você vai ver esse programa que você está vendo agora na TVC, como todos os programas anteriores, como também conteúdos originais, vídeos originais, não deixa de ir lá. Também nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, também Reconnect Brasil. Com Reconnect Brasil, você encontra a gente em qualquer plataforma de redes sociais. E se você não quer ver o nosso rostinho bonitinho, então você também pode ouvir o áudio de todos os nossos programas em qualquer plataforma de streaming favorita sua, seja Spotify ou Deezer, no nosso Reconnect, que é o podcast da Reconnect, tá? Você que acabou de ver a nossa campanha, que é Reconexão Solidária, é uma campanha muito bacana, gente, onde a Reconnect conseguiu unir entidades religiosas, filantrópicas, cristãs, espíritas, evangélicas, umbandistas, em uma só campanha, em um só braço de solidariedade. Isso é muito bacana, pelo que a gente sabe, é a primeira que a gente vê isso em redes sociais, tá? É uma iniciativa muito bacana, onde tudo que você doar será distribuído de forma igualitária entre todas as 5 instituições que estão participando da Reconexão Solidária, tá? Só para você ter ideia, tem instituições que tratam de 450 famílias, outra instituição que trata de 150 famílias inteiras, e estão passando, obviamente, e nesse período se agravou, por grande dificuldade de arrecadar recursos para continuar seus trabalhos de caridade. Então, contamos com você, vai lá, é só você escanear o QR Code de nossas redes sociais, também na bio das nossas redes sociais, que é qual? Reconnect Brasil. Na nossa bio tem a páginazinha lá do Apoia-se que você faz a sua doação. Qualquer valor, gente, qualquer valor. O pouco que é para você pode significar esperança, vida e conforto para muita gente. Então não deixe de participar. Aqui com a gente hoje nós temos Doutor Clérides e Doutora Carol, né? Então nós estamos falando aqui sobre fé, né, e ciência e religiosidade. Então, antes de ir para o nosso intervalinho, eu perguntei. Há muitas pessoas que procuram tratamentos alternativos, né, em casas espíritas, em casas de umbanda, em suas igrejas, que se dizem que não obter êxito em tratamentos tradicionais e, por muitas vezes, obtêm êxito nos tratamentos espiritualistas, né? Seja psicológicos ou seja até de tratamentos até, inclusive, mais sérios. Como vocês veem isso? Doutora Carol? Olha, existe um efeito, né? Existe um efeito que a gente, que na antropologia se chama de eficácia simbólica, que é um efeito que é atravessado pelo campo da palavra, né? A gente tem, isso não é de hoje, né? Os relatos dos xamãs nas tribos indígenas, né? Então, os xamãs, por exemplo, eles facilitavam o parto das mulheres. É muito bonito, né, os relatos e os textos. Um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss tem um texto sobre isso, né, que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, que é um texto muito bonito. Então, há um efeito da palavra sobre o corpo, e esse efeito ele é inexplicável, inclusive, pela ciência. É muito interessante isso. Quem nunca teve essa experiência, né, de ir ao médico com um problema, com uma doença, né, e o médico fazer todo o receituário e você fazer também o tratamento, mas o tratamento às vezes não responde. O tratamento médico não responde. Todo mundo conhece uma experiência assim, ou consigo, ou com outra pessoa. Porque tem alguma coisa aí da ordem do humano que escapa a essa pragmática, não é? Que escapa a essa objetividade, que a gente não consegue realmente explicar. Né? Então, o que não desmerece, claro, né, o tratamento médico. Porque eu acho que o problema em relação a isso é quando você começa a fazer os dois discursos competirem um com o outro. Uma coisa não desmerece a outra. Não é? Você pode estar fazendo o seu tratamento lá de câncer com o seu médico, né?
e ter a sua religiosidade, ter a sua, sua espiritualidade. Então, as duas coisas não concorrem uma com a outra. Né? Quando a gente está no campo do humano, a gente está lidando e com isso que é da ordem realmente do que a gente não consegue explicar. Né? Então, bom, eu penso um pouco por aí. Eu acho interessante Doutor falar da Clérix. Carol. Só um pontinho aqui, Bernardo, até para chamar a atenção para o programa do Dr. Marcelo, que está no nosso canal do YouTube, o Reconnect Brasil. Ele me chamou a atenção porque eu tinha falado terapias alternativas. E ele disse, não use essa palavra alternativa, porque alternativa parece que é uma alternativa a outra coisa, né? Uma alternativa à medicina, uma alternativa... É terapia integrativa, que anda junto, que colabora, né? Isso. Que soma. Eu acho isso muito bacana. Isso não saiu da minha cabeça. E eu evito agora falar a palavra alternativa. É integrativa. Doutor Clérix, então, no seu entendimento, baseado na doutora Carol, explanou muito bem. Mas o senhor acha que a cura através da fé seria... aliás, cura através da fé onde antes não foram eficazes tratamentos tradicionais. O senhor acha que aí faltou fé na ciência e sobrou fé na espiritualidade? Seria um placebo? O placebo é bem interessante para a gente pensar isso, né, Bernardo? A Carol falou em eficácia simbólica, né? O famoso efeito placebo consiste basicamente em pessoas que tomam medicamentos de farinha, que não produzem nenhum efeito fisiológico digno de nota, né? Mas recebem a sugestão no experimento de que esse medicamento produzirá um determinado efeito, né? Esse medicamento de farinha. E algumas pessoas sentem esse efeito, né? Quando esse efeito, em termos fisiológicos, não deveria estar. Mais uma vez, nós retornamos à dificuldade de estabelecermos fronteiras, né? Porque da mesma forma que, em certa perspectiva, nós podemos dizer que, digamos, participar de um determinado ritual religioso, sentir-se melhor, curado após esse ritual, de que isso é produto de uma sugestão, né? A gente também poderia dizer que fazer um tratamento médico convencional também pode produzir sugestão, né? A eficácia simbólica é isso. A eficácia simbólica está muito próxima da fé, né? Tem algo a ver com a fé, de você ser atravessado, de você acolher através da fé, né, a palavra que te sugestiona, ok? Então, a gente poderia discutir isso em relação à ciência, no que ocorre hoje nesse contexto de pandemia, com o uso da cloroquina, né? Ultimamente surgiram 3 medicamentos miraculosos, que seriam a cloroquina, um vermífugo, né? Que tem o nome de uma cantora famosa, e o terceiro Anitta, né? E o terceiro seria Sintônica, salvo engano, né? E só para você ter ideia, doutor Clérix, só para você ter uma ideia, todos os medicamentos que eram genéricos nas maiores redes de Fortaleza, os genéricos desse medicamento da cantora famosa já acabaram, tá? Que era o mais barato. Então as pessoas já correram, só numa possibilidade daquilo fazer efeito, o pessoal já correu. Tá vendo, Fernando? Isso por si já demonstra o ato de fé, entende? No efeito desse medicamento. Entendi, Só perfeito. o fato desse medicamento ter acabado nas prateleiras já demonstra isso. Mas o que eu queria dizer é que aí surgem pessoas nas redes sociais, né? Até mesmo na televisão, autoridades públicas defendendo o uso de um ou de outro desses medicamentos. E aí acho que o grande público, as pessoas se perguntam, se esse medicamento de fato funciona, por que ele não é largamente adotado, né? E aí a gente volta para a questão inicial, porque a ciência, ela sempre se baseia na dúvida, na suspeita. Então, para que em larga escala os médicos recomendem, por exemplo, a cloroquina, é necessário que ocorra
dezenas, centenas, milhares de relatos clínicos, devidamente publicado, devidamente documentado, observado, replicado, né, de que aquele medicamento, a cloroquina, surte o determinado efeito hipoteticamente benéfico para quem padece de Covid. Então é por isso que ainda não recomendam largamente o uso da cloroquina, né? E é interessante notar que o que se documenta é que a cloroquina funciona com uns, né, e com outros não. Com alguns, a cloroquina faz um efeito benéfico de remissão dos sintomas da doença, da Covid-19, e com outros, a cloroquina pode produzir efeitos cardíacos, taquicardia, etc. E aí é o caso da gente se perguntar, Roberto e Bernardo, até que ponto esses efeitos também não são psíquicos, de sugestão, né? Porque eu tenho ouvido relatos de médicos afirmando que existem dois tipos de contágio pela Covid-19. O contágio viral, né, que é esse do vírus, o coronavírus, e isso é diagnosticado por exames, e um contágio que não é viral, um contágio que é psíquico, né? A pessoa não está com o vírus, mas sente todos os sintomas de que se tivesse acometida com o vírus. Esse é um dado muito interessante que nós, em psicologia, a gente pode observar que a psique ela afeta um corpo de uma maneira que a gente não consegue discernir claramente como, mas afeta. Bom, uma das definições de religião é na crença em algo superior que conduz o nosso destino. Você falou sobre a questão dos medicamentos, que se politizou muito esse discurso, mas a própria política hoje, ela se tornou uma religião na visão de vocês? Quer começar? Vamos lá, Carol. Vamos lá, Carol, você tem preferência? Olha, eu acho que esse assunto é bem delicado, né? Ele é bem delicado porque numa situação que como a gente tem no nosso país de alguns anos para cá, né, de completa crise do sistema público, né, eu acho que de alguma maneira as pessoas elas não têm onde se agarrar. Então, o que acontece nessa relação entre política e religião é que a religião ela começa a entrar e ganhar espaço onde antes era um espaço do Estado, era um espaço político, né? E eu acho que a gente não pode fazer um julgamento moral em relação a isso, porque justamente quando o Estado está falhando, é a religião que está comparecendo, né? As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão desamparadas, o único amparo, muitas vezes o único amparo que elas têm é daquele líder religioso da comunidade. Então vocês veem, assim, como a religião, ela assume um estatuto e até cura, político. né, doutora? Então, inclusive até cura, né? Porque enquanto as pessoas estão morrendo de medo de ir para hospitais, com doenças, estão morrendo de medo de ir para o hospital para poder pegar o coronavírus, estão procurando curandeiros, xamãs, mães de santos, os pastores. É aí que está o ponto, que é um ponto perigoso. Por quê? Porque a religião ela começa a ter muito mais influência, né, dentro desses processos. E aí eu estou falando de uma religião específica, que a gente sabe qual é, que tem ganhado muito terreno dentro do campo da política, né? Essa bancadas, religião, né? que ela vai ganhando terreno dentro do campo da política, e eu não tô fazendo um julgamento de quem é ou quem não faz, que pertence a esse tipo de religião, mas é uma constatação. Essa religião que entra muito dentro do campo da política, ela começa a se tornar um Estado em si, né? Ela começa a fazer a função que seria a função do próprio Estado. Inclusive a função de informação, que vira uma função de desinformação. E aí é que eu acho preocupante, quando você começa a multiplicar, né, essas soluções, como apareceu no começo da crise do coronavírus, aparecia coisa assim, igrejas dizendo que curavam o coronavírus. Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública. Você tem que ter uma intervenção do Estado nisso aí para limitar. Né, para limitar esse tipo de conduta, porque isso tem um efeito muito grande sobre as populações. Então, o Estado ele precisa ganhar terreno ali onde a religião é o único terreno, é a única
possibilidade dessas pessoas de ganharem conforto na vida, de ter, né, porque são pessoas que muitas vezes perderam tudo na vida, que já não tem mais nada, né, que não tem mais trabalho, que não tem mais salário, que estão passando fome, enfim. Então, é uma situação que ela é muito complicada. Mas por que a gente precisa pensar isso? Para pensar um nível de colaboração da religião com relação à política, né? Porque se a religião hoje, por exemplo, eu estava falando agora com o Clérides, antes da gente começar nosso debate, né? Assim, é a questão do cadastro único, por exemplo. O Estado, ele não tem acesso, né, a muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, porque essas pessoas não estão cadastradas. Mas as igrejas têm acesso. As igrejas podiam colaborar com o Estado nisso aí, né, promovendo informação, promovendo políticas de proteção. O que não acontece, o que a gente está vendo é o contrário, é a igreja agindo contra, né, o Estado e as políticas públicas. Isso é muito sério. Isso. Vendendo coisas ungidas que promete curar, né? Doutor Clérides. Mas assim, a religião ela entra nesse espaço, porque o espaço existe e porque o terreno é fértil. O espaço está vazio, né? O espaço está vazio. Você vê, por exemplo, comunidades que não tem uma UPA, que não tem um posto de saúde, mas tem aquela igrejazinha ali, né? Existe um espaço, Bernardo, que está sempre vazio. No plano individual, nós, enquanto pessoas, sempre temos algo de vazio em nós, né? O Freud falava de um mal-estar e de que a religião ocuparia um lugar de proteção para um sujeito que se sente vulnerável diante do mundo, diante das doenças, diante do sofrimento, né? Esse espaço vazio, isso é muito interessante no plano individual, né? De que a religião ela sempre ocupou muito bem. Agora, o que a Carol está trazendo, que o problema é quando o Estado deixa esse espaço vazio, né? E aí ele começa a ser ocupada não pela religião, é preciso frisar aqui. Não estamos falando da religião em si, estamos falando de determinados agentes políticos e econômicos utilizando a religião para o seu interesse, né? E aí, perfeito. E aí nós estamos diante do plano do absurdo. Né? Como a doutora Carol falou, né? É um problema de saúde pública, né? Não tem. Eu acho que tudo bem, eu acredito muito no poder da fé, mas diante de uma pandemia não vai ser um óleo ungido, um álcool ungido que vai ter mais eficácia do que o álcool que você compra na farmácia. Mas e o que a gente vê também, Bernardo, com muitas pessoas que a gente conversa, é que eles têm um compromisso não de ser um ópio para o povo, mas de ser um agente de esclarecimento, de conforto, claro. Mas assim, a gente tem conversado com muitos líderes de diversas religiões que eles se colocam muito no papel de diminuir diferenças, de diminuir desigualdades, né? De ser mais uma força para que as pessoas, em geral, lutem pelos seus direitos, ganhem mais direitos, e não apenas o torpor. Isso é muito bacana de ver. Como tem... Isso que a gente fala, religião é uma coisa muito ampla e muito plural, mas a gente tem tido a sorte, eu não falo nem sorte, a gente tem tido a felicidade de conhecer líderes, sacerdotes religiosos, líderes de diversas religiões que têm esse compromisso, né, de fazer com que o ser humano se torne melhor, diminuir desigualdade, tem muito esse foco no social que eu acho muito bonito. É isso aí. Muito necessário. E assim, a outra, mudando um pouco de assunto, mas complementando o que a gente está falando, Dr. Clérides, doutora Carol, o CID-10 descreve o estado de transe estados de transe e possessão, né? Configura como diagnóstico médico, qualifica o transe patológico, né? Que é mediunidade versus transe, né? Seria uma patologia mediunidade? Seria uma patologia ou um dom? Aí eu complemento a pergunta. Caso seja patologia, estamos também diante a uma pandemia, diante a tantos médios que se dizem médiuns no mundo? Doutora Carol? Mediunidade, dom ou distúrbio?
Eu acho que a gente precisa ter cuidado, né, mais uma vez, com a validação desse discurso do DSM, dos manuais psiquiátricos. Para a gente ter esse cuidado, a gente tem que saber como é que o DSM ele é constituído, a gente tem que fazer um resgate histórico. Eu quero dizer que doenças que hoje são consideradas doenças não eram há 20, 30 anos atrás, né? Então, há uma dimensão que o Clérides falou muito bem, principalmente dentro da Constituição do DSM, que é a dimensão dos estudos estatísticos e do consenso entre a comunidade de médicos. Para eles estabelecerem o que é patologia ou não, eles precisam entrar no consenso do que é patológico. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito complicado a gente fazer, digamos assim, a gente aplicar um diagnóstico do DSM a um fenômeno social, seja qual for ele. E eu estou entendendo aqui a mediunidade como um fenômeno social, né? Como um fenômeno que atravessa a sociedade, um fenômeno religioso. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está entrando num campo moral. A gente não está fazendo uma discussão, um debate que é um debate fundamentado. A gente está fazendo um debate de valor moral, né? E muitas vezes são utilizados os diagnósticos do DSM com essa finalidade, né? O diagnóstico de hiperatividade, o diagnóstico de autismo, eles entram dentro de um debate que é moralizante, né? Que é para moralizar as condutas. Então, o DSM ele é estrategicamente utilizado aí, nessa perspectiva de patologização, numa estratégia de desqualificação mesmo, né? Então, eu acho complicado colocar as coisas em termos de distúrbio, seja qual for o fenômeno que a gente está avaliando, né? A questão do dom, eu acho que vocês são mais capazes de falar sobre isso do que eu, né? Essa dimensão do dom e como a religião, ela trabalha essa dimensão. Mas dentro porque da o que me chamou a atenção, DSM, doutora Carol, porque eu assisti numa rede social, no YouTube, uma psiquiatra americana dizendo a opinião dela, que acreditava que mediunidade era um distúrbio, né? Então eu fiquei bastante impactado, não vou dizer como é o nome da psiquiatra para não dar ibope, né? Mas se for procurar lá, você vê a entrevista dela. Então o que acontece? Me chamou a atenção, porque são 3,5 milhões de brasileiros que se dizem espíritas, mais 450 mil brasileiros se diziam bandistas, né? E que ambos acreditam que todos temos algum tipo de mediunidade. Então, fora os que são e não dizem, né, Beto? Fora os que são e não dizem. Então, se for uma patologia, estamos diante da maior pandemia psicológica do mundo. Mas o Clérides, eu queria passar... A patologia... Antes de você falar, eu quero lembrar o papo que a gente teve no primeiro podcast, que foi com você, e que eu acho que você falou uma coisa que me marcou muito, e eu sempre cito isso quando eu converso com alguns terapeutas e quando a gente conversa com alguns convidados. Então, a gente fez no nosso papo uma pergunta bem resumida, que era: mediunidade é dom ou distúrbio? E uma coisa que você falou que me marcou muito foi que isso era muito irrelevante, que o que importa é como isso tem de impacto na vida do indivíduo, né? Como o indivíduo lida com aquilo. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, para a gente poder relembrar esse nosso papo e explicar para a gente por que não tem muita relevância se é um dom, se é um distúrbio, se é verdade ou não é verdade, essa coisa relativa da verdade. Roberto, estamos diante de conceitos, né? A patologia é um conceito, né? A mediunidade também é um conceito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, o que para alguns é mediunidade, para outros não. O que para determinados grupos sociais é mediunidade, para outros é outra coisa, né? A patologia não é uma coisa em si, ok? Basta lembrar, eu sempre digo isso para meus alunos, e nós temos mais ou menos a mesma idade, apesar de sermos muito jovens, né? Há um tempo atrás, as crianças danadas, elas eram chamadas de crianças danadas, insuportáveis. Ou menino malino também, né? Menino malino, diziam que os pais não conseguiam controlar a criança, que faltava pulso, uma série de explicações e tal. Hoje, essa mesma criança danada, esse mesmo menino malino, como disse o Roberto,
ganharia muito facilmente o rótulo, vou pegar um termo que o Bernardo trouxe, o rótulo e entre aspas, científico, né, hiperativo. Então, nós temos, eu diria, Bernardo, não uma pandemia de hiperatividade. Nós temos uma pandemia de diagnóstico de hiperatividade. Né? Crianças danadas sempre existiram. Talvez hoje, as crianças que crescem muito mais próximas das tecnologias, da linguagem, das novas tecnologias, talvez elas sejam mais arredia ao trabalho tradicional da escola, né? De sentar numa cadeira e ler um texto, do que as crianças de um tempo atrás. E aí o que acontece? Você pega esse incômodo, esse problema, e cria um rótulo, né? Chamando essas crianças de hiperativas. Então, aí eu vou pegar a pergunta do Bernardo, né? Uma psiquiatra, isso é curioso. Estamos diante de muita pluralidade aí, Bernardo. Primeiro, uma psiquiatra não é a psiquiatria, né? Sim. Não, eu citei porque me chamou a atenção. Eu só citei ela porque me chamou a atenção ela dizer que com toda certeza seria um distúrbio, né? Que ela não acreditava. Aí eu achei complicado, eu achei interessante de citar aqui para ver o que é que vocês achavam sobre isso. E da mesma forma, Bernardo, que um psicólogo não é a psicologia, um pai de santo não é a Umbanda, entende? Sim, claro. Existem pais de santos e pais de santos, pastores e pastores. Então, mas muita gente tem uma coisa, doutor Clarice, é o seguinte: muitos religiosos ou muitos espiritualistas acreditam que muitas pessoas que estão internadas ou que são tratadas com esquizofrenia ou distúrbios mentais, na verdade, são problemas mediúnicos. Entendeu? O que é que o senhor acredita? O que é que o senhor acha sobre isso? É possível? A questão mediúnica é uma compreensão religiosa, né? Que, em certa perspectiva, está certa. Tratar-se de um distúrbio, entre aspas, psicótico, né, é uma compreensão científica, o que, na perspectiva científica, está certo. Entende? Voltamos àquela questão bem inicial. Religião e ciência não se contrapõem. São apenas olhares distintos, né, sobre uma série de questões. Agora, retomando a questão anterior, o problema é quando o Estado, aquele que produz políticas públicas para a saúde, né, é quando o Estado deixa de adotar, construir essas políticas a partir da ciência, né, e sofre a influência política de grupos religiosos. Né? É quando o Estado deixa de exercer política pública através da ciência para fazer através da pressão religiosa. Aí é que está o grande problema. Mas cada um utiliza religião e ciência como bem entender. Só complementando, o princípio do Estado é um princípio democrático, é plural. Você não pode colocar dentro desse princípio democrático uma única religião como sendo para todas. Né? Então, eu acho que também o programa de vocês, mais uma vez, eu sou muito, muito fã do programa de vocês, porque traz a diversidade. É a pluralidade religiosa. Né? A gente tem que debater, né, assim, na televisão, nas mídias, nas redes sociais, a ideia de pluralidade, retornar a ideia de pluralidade, porque isso é democrático. Né? Isso é democrático, isso faz parte da democracia. Perfeito. E assim, acho que nos reconectamos muito bem, né, Roberto? Nos reconectamos. Cerrou, agora, pai, eu acho que daria um segundo programa, parte 2, tranquilamente. Então já fica o convite para a doutora Carol, doutor Clérides. Inclusive, a gente já podia fazer na continuidade desse, fazer um parte 2. A gente vamos ver na disponibilidade do vamos doutor. Vamos negociar o cachê. Pagamos em maçãs. Pagamos em maçãs. Roberto. Reconectamos lindamente. Mais uma reconexão feita com muito sucesso. Muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão aí assistindo a gente.
A gente está com problema de conexão às vezes, de áudio, é normal, está todo mundo em casa, mas a gente está junto, contem com a gente está produzindo conteúdo, a gente está pensando em como manter essa reconexão sempre com vocês. Então contem com a gente, tamo junto. Obrigado, doutor Clérides, obrigado, doutora Carol, muito obrigado. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter as redes sociais de vocês e o e-mail que vocês indicarem para contato, quem tiver mais dúvidas ou quem quiser conversar mais a respeito sobre isso e sobre alguns outros assuntos que estiverem pertinentes aí com os doutores. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Obrigado por assistir a mais um Reconnect. E lembre nossas redes sociais, Reconnect Brasil. Não perca esse e outros programas. Você pode reassistir quando quiser, quantas vezes quiser, aonde quiser e de que plataforma quiser, tá? Tem o nosso podcast, que é o Reconnectcast, que você escuta o áudio desse e de todos os outros programas. E não deixe de ver, ao final desse programa, a nossa campanha Reconexão Solidária. Ajude a quem tem fome, ajude nossos irmãos que mais estão precisando da gente nesse momento. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado. E tchau, tchau. É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.